Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, amém? Porque neste lugar já encontra-se a paz, que é o Senhor Jesus nesse lugar. Eu queria te convidar a você pegar nas suas mãos a Bíblia. Deus já tem falado muito a este lugar. Eu tenho certeza que você está aqui recebendo de tanta orientação, de tanta direção. E Deus tem ministrado fortemente ao nosso coração neste dia. Eu tenho certeza que Ele vai continuar falando, amém? Então você vai abrir comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Você vai abrir no menor versículo da Bíblia, amém? Qual o menor versículo da Bíblia? 1 Tessalonicenses, versículo 5. Qual é o capítulo 5, versículo? Qual é o versículo? Olha aí para ele. Vê se você acha o versículo menor que tem aí. 17? É esse mesmo. Então, aprendendo aqui hoje, 1 Tessalonicenses 5, no versículo de número 17, você vai ler o menor versículo da Bíblia. Versículo diz o quê? Orai sem cessar. É um versículo que você está acostumado a ouvir falar de oração. Nós, cristãos, estamos acostumados a orar, graças a Deus por isso, né? Porque um crente que não ora não é crente, irmão. É qualquer outra coisa menos cristão, né? Então, o cristão, ele ora, ele entende que a oração é importante para a sua caminhada, para a sua vivência, para o seu direcionamento. É através da oração que eu sei que você sabe que nós conquistamos, amém? Nós conquistamos tantas coisas diante dessa ação em orar, nesse momento de oração. Mas nós estamos diante de uma geração, meu irmão, que a geração que nós estamos diante é uma geração de respostas imediatas. É uma geração do imediatismo. É uma geração do já, agora, eu preciso. Responda-me, faça, aconteça. E nós estamos diante de uma geração que é uma geração rápida. É uma geração que precisa que a mensagem no WhatsApp seja visualizada imediatamente. É uma geração que anseia por resultados imediatos. É a geração que gosta do iFood. Que gosta, né, da entrega rápida. De tudo pronto, muito rápido. E nós estamos sendo movidos por isso. O mundo hoje, a sociedade, as pessoas estão muito imediatistas. E isso é preocupante. Por que preocupante? Porque se o seu vídeo demora 5 segundos para preencher, você simplesmente pula logo, você não tem paciência mais para esperar. Se você manda uma mensagem para alguém e essa pessoa demora a lhe responder, você desiste de falar com aquela pessoa, você manda a mensagem para uma outra pessoa, você vai no Google, você vai no chat, você faz de tudo para obter a resposta, porque naquele momento você não conseguiu a resposta com quem você mandou a mensagem. Você e eu estamos acostumados, e infelizmente, meu irmão, se a bênção não chega, eu vou embora, porque eu preciso da bênção. Então, se ela não chega, eu vou embora, eu desisto. E a gente está num tempo que, se nós oramos, se nós entrarmos em oração por alguma causa, por alguma petição, e essa oração não é atendida de imediato, a gente simplesmente para de orar, a gente não continua orando. E isso aqui Deus vem tratar em nós nessa noite, em nome de Jesus. Que a nossa geração de hoje é uma geração que fala muito, sabe? Mas é uma geração que, infelizmente, ora pouco. Nós, como cristãos, desejamos um milagre, desejamos a bênção de Deus, queremos os resultados, queremos ver a resposta do Senhor de imediato,
mas não queremos orar muito. Não queremos entrar no secreto. Não queremos ter intimidades. Não queremos esperar. Hoje, Deus, Ele vem aqui para falar comigo e com você, para que possamos nos posicionarmos. Tomar uma posição diante dessa realidade, diante dessa sociedade imediatista, diante de gente que está rápida demais, que quer coisas rápidas demais, instantâneas. Deus manda nós nos posicionarmos como cristãos, como homens e mulheres de Deus que entendem que orar é perseverar em oração. Orar ou seja, não tem pausa. Não tem parar de orar. Não existe essa possibilidade de parar de orar, meu irmão. Na Bíblia existem muitas passagens bíblicas, muitos personagens que nos ensinam muito a respeito de oração. Eu poderia ficar aqui a noite toda comentando sobre eles, falando sobre Daniel, falando sobre Elias, falando sobre Jacó, falando sobre Abraão. Enfim, tantos homens e mulheres de Deus que estão mencionados na Bíblia, falando a respeito de oração, mas o que eu quero que nós possamos ouvir aqui hoje é que sim, Deus, Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que realiza, é o Deus que responde à oração, mas mais que isso, mais do que ser um Deus resolvedor de problemas, mais do que ser um Deus que resolve o nosso problema, Ele é um Deus que quer ter relacionamento comigo, com você. Esses vários personagens da Bíblia nos ensinam e nos mostram que quando estamos em guerra, o que vence aquela guerra? Oração. Quando nós temos e queremos a bênção, como nós vamos pedir? Em oração. Quando você e eu olhamos para uma situação, então nós oramos e clamamos, como acabamos de fazer aqui agora, e nós sabemos que Deus responde, porque a Bíblia diz que a oração ela é ouvida imediatamente. E um tabu que eu quero quebrar aqui hoje é: a sua oração não está na fila, amém? A sua oração não está guardada para Deus ouvir daqui a pouco, porque é muita oração, Ele não dá conta de ouvir todas. Não existe isso. A Bíblia, nós falamos aqui numa quinta-feira dessa, que a oração ela é ouvida imediata. Pastora, mas então por que Deus não me responde? Então por que Deus não fala imediatamente comigo, me dando respostas? Meu irmão, você precisa confiar. Você precisa esperar, você precisa permanecer tendo a intimidade, porque primeiro nós queremos nos relacionar com Deus que faz. Nós oramos para que Deus faça, nós oramos para que Deus realize, nós oramos para que Deus o tempo inteiro venha satisfazer o desejo do nosso coração. Mas o que Deus hoje, nessa noite, quer trazer para mim e para você é que, em nome de Jesus, Ele não é só um Deus resolvedor de problemas. Ele não é só o Deus da bênção, da conquista, da vitória. E que bom que você ora por tudo isso. Está em guerra é para orar mesmo. Que a vitória é para você orar mesmo. Que a bênção clama mesmo. Que a cura peça mesmo. Deus não está te proibindo disso, pelo contrário, Ele incentiva você a fazer isso. Mas tem algo que arde no nosso coração aqui hoje nesse altar. E esse algo quer dizer simplesmente: ei, Deus não quer se relacionar com você como um Deus que é amuleto, que você só pega quando você precisa, que você só fala quando você necessita. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você, um relacionamento de falar, um relacionamento de responder, um relacionamento de diálogo. Entenda? Eu não estou dizendo nem batendo em você que busca tudo isso. É muito certo isso, é isso. Nós fazemos aqui o tempo inteiro, orando, pedindo: Senhor, faça, Senhor, realiza. Senhor, por favor, abre as portas. Senhor, que venha, que essa guerra seja vencida. Nós estamos a todo tempo colocando a nossa fé em prática, em oração. Mas o que Deus hoje pede de mim, de você, é que se você é alguém que
sabe exatamente o que é isso. Se você é alguém que ora de verdade, você é alguém, então, que tem direção certa a ser tomada. Você sabe que é a oração que abre e fecha essa porta. Você sabe que ela traz a resposta. Você sabe que ela fortalece contra os ataques e muda toda e qualquer situação. Deus quer hoje de mim e de você essa intimidade. Deus quer nos levar a um nível profundo, a um nível além daquilo que nós já fomos com Ele. Deus quer nessa noite não só realizar milagres, prodígios e maravilha no nosso meio, fazer você contar testemunhos como o pastor Marcos fez aqui em cima, a coisa mais linda é ver e ouvir isso. Mas, sabe, Deus nessa noite precisa tocar em mim, tocar em você e nos posicionarmos diante dele e dizer: Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer de mim. Que nós possamos, então, pedir a Deus, mas pedir principalmente para que Ele fique conosco. Pedir a bênção é muito bom, mas pedir para que o abençoador fique com a gente é extraordinário, é intimidade. Porque eu não estou só interessada nas coisas que Deus pode fazer, nas coisas que Deus pode realizar. Eu tenho a certeza que cada um que está aqui como eu, viemos buscar algo em Deus. Viemos buscar uma bênção em Deus. Eu quero viver isso. Mas que nós possamos hoje também entender que ter relacionamento com Deus é muito melhor do que qualquer bênção, do que qualquer vitória, do que qualquer testemunho a ser contado. Sabe, é melhor do que o seu casamento restaurado. É melhor do que a cura de uma doença. É muito melhor quando você tem relacionamento. Por quê, pastora? Porque você criando relacionamento com Deus, você está sendo forjado, preparado. E certamente a bênção, a vitória, a cura, a restauração vem. É automático. Você não precisa buscar por isso, porque essas coisas acontecem para quem tem intimidade com Deus. Para quem deseja essa intimidade com o Pai. Olha que interessante. A oração, ela não é uma repetição, como a gente vê na Bíblia. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor em todo tempo mostra como orar, mas tem gente que acha que é repetição e não é. Oração não é a religiosidade, meu irmão. Não, todo dia, essa hora eu preciso me ajoelhar, Não é religiosidade, não é algo obrigatório. A oração é algo poderosíssimo na vida de quem conhece a Deus. De quem sabe quem Ele é, de quem sabe quem é o seu Senhor, de quem sabe que Ele é o nosso Pai. E isso é feito com amor, isso é feito com dedicação. Eu faço não por religiosidade, eu faço não por obrigatoriedade, eu faço porque eu entendo que eu preciso ter meu relacionamento com Ele todos os dias. Então a oração ela é incessante, ela permanece, ela não para, ela não vem retrocedendo. A oração não é uma lista de oração, sabe? Eu escrevo as minhas necessidades numa lista, ali eu começo a pedir, e acabou, eu levanto e vou continuar a minha vida. A oração não é isso, meu irmão. A oração não é só você ajoelhar, falar e ir embora. Porque isso aqui está muito errado, sabe, na vida do crente. Se você faz isso, para em nome de Jesus. Você precisa orar, mas você também precisa ter esse relacionamento. E o que é ter esse relacionamento, pastor? O que é ter essa intimidade com Deus? É simplesmente você ter uma conversa com o Senhor. Como você conversa com um amigo. Como você conversa com o seu cônjuge. Como você conversa com alguém, com uma pessoa. É você dialogar com essa pessoa. E diálogo é uma conversa de duas pessoas. O diálogo ele é importante em qualquer relacionamento. E principalmente com Deus. Porque orar é dialogar com Deus. Eu falo, Deus fala.
eu peço e Deus responde. É um diálogo. O que nós devemos parar de fazer de imediato é isso. Orou, levantou, não tenho mais nada para fazer. Deus, já orei, tá tudo certo. Hoje já foi meu dia de devocional. Hoje já acabou meu momento de oração. Já orei hoje, não preciso orar mais. Não é isso. Seu momento de oração hoje é para que possamos, em nome de Jesus, entender que é relacionamento. E relacionamento é: eu falo, Deus escuta. Deus fala e eu escuto. Não se esqueça de ouvir a Deus. Você já experimentou orar? E depois que você acabar de falar, ajoelhado mesmo onde você está, você já experimentou ficar em silêncio e dizer: Senhor, pode falar? Você já deu a liberdade para Deus em dizer: Senhor, fala comigo? Que eu só falei, mas agora eu quero te ouvir. Você já experimentou levantar daquela oração, abrir a sua Bíblia e dizer: Senhor, eu orei, mas agora eu preciso que o Senhor fale comigo. E você começa a ler a Bíblia. Você já experimentou deixar Deus falar com você? Se não, faça, porque é importante. A oração não é só você que fala, meu irmão. A oração é Deus também falando conosco. E Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, inefáveis que vocês ainda não conhecem. Como que Deus fala comigo, com você, se você não deixa Ele falar com você? Para que Deus fale com você, você busca o YouTube, você busca a pregação da pastora fulana, do pastor fulano, você busca todos os tipos de recurso, menos ficar em silêncio e dizer: Deus fala comigo. Meu irmão, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa presente. É uma pessoa que você e eu podemos ouvi-lo. Experimente ter essa experiência com Deus. Ao invés de você buscar recursos para ouvir a Deus, começa a dizer: Senhor, eu sei que Tu podes falar comigo. Porque uma coisa que nós aprendemos meu irmão, desde o início, desde o Éden, a busca do Senhor com o ser humano é ter intimidade com Ele. Por isso Ele descia todo final de tarde para falar com Adão e Eva. Porque Deus é Deus de relacionamento. É Deus que conversa. É Deus que responde. É Deus que deixa você falar e Ele também fala. Esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus, meu irmão, que no Velho Testamento você e eu não tínhamos livre acesso ao lugar santíssimo, ao lugar de intimidade. Mas Deus veio, entregou o seu próprio Filho por amor à humanidade. E a partir daquele dia, o véu foi rasgado. Ou seja, aonde você estiver, o local que você estiver, você vai conseguir falar com Ele e Ele falar contigo. O véu foi rasgado. O véu está livre. O acesso está aberto, está livre para você e eu entrarmos e adentrarmos na presença do Senhor. Não seja só aquele que fala. Não seja só aquele que é religioso. Não seja aquele que só pede a bênção. E se esquece de deixar o Senhor falar com você sobre tudo que você precisa ouvir. Ah, Senhor. A oração, então, entra em Mateus 6,6, quando diz: se quiseres orar, entra no seu quarto, fecha a sua e fala com Deus que está no céu. Perceba que a oração, irmãos, não é só quando você vem à igreja, não é só quando você precisa de um milagre, não é só quando você precisa vencer uma guerra, mas é relacionamento. Deus diz: entra no seu quarto, fecha a porta, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo,
Ninguém tem acesso àquele momento, só você e Deus. É só você e o Senhor. E é nesse momento que você passa a conhecer a Deus. Deus também passa a revelar coisas grandiosíssimas para mim e para você. Deus quer falar coisas para você que Ele nunca falou com ninguém. Deus quer te revelar coisas que Ele nunca revelou para ninguém. É para você que Ele quer falar. É para você que Ele quer realizar. É para você que Ele quer trazer a revelação. Sabe, eu busco tanto por isso. Eu falo, Senhor, por favor. Fala, Senhor. Fala aquilo que o Senhor ainda não disse para ninguém. Diga para mim, me conte os teus segredos. Me conte, Senhor. Revela para tua serva, para tua filha, algo que o Senhor ainda não trouxe para ninguém. Traga esse algo novo para mim. A busca em oração é essa busca por intimidade, por conhecer a vontade de Deus, por negar a nós mesmos e botar em prática o que Ele quer. É quando Deus nos repreende. É quando Deus diz que nós estamos errados. É quando Deus diz, vai se converter, volta novamente para o caminho que você errou, vai consertar o que você fez de errado. É a coisa mais extraordinária que nós poderíamos ouvir, meu irmão de Deus. É saber que Ele ouve, é saber que Ele está presente neste lugar. Nessa noite, a igreja tem que ter uma vida de oração, precisa ter uma noite de oração. A igreja precisa ser como a igreja primitiva. A igreja primitiva orava o tempo inteiro. Se reunia, orava. Estava junto, orava. Tinha alguém enfermo, orava. Tinha alguém necessitado, orava. A igreja primitiva orava o tempo inteiro, incessantemente. E sabe o que é mais lindo? É que no momento Pedro está preso e a igreja começa a orar pela vida de Pedro. A Bíblia diz que Deus manda anjos para livrar Pedro da prisão. Pedro é livre daquela prisão milagrosamente. A Bíblia diz que ele bate na porta onde os irmãos estavam orando. Quando dizem Pedro está na porta, eles não acreditam. Por quê? O que eu quero te dizer nessa noite? A nossa oração é ouvida imediatamente. Quando Deus tem que responder imediatamente, então Ele responde. E aqui nesse momento Deus respondeu a oração da igreja, que pedia para que Deus livrasse Pedro da prisão. Então Deus imediatamente abriu os cárceres. Pedro sai são e salvo. Pedro bate naquela porta, naquela casa de oração. E os irmãos dizem, que Pedro está fazendo aqui? Ei, eu não sei o que vocês estavam fazendo, mas eu quero dizer, um anjo foi aonde eu estava preso, abriu o cárcere e eu saí, por isso estou aqui livre. Ou seja, enquanto eu e você estamos orando aqui na terra, Deus está movendo lá no céu, Deus está agindo lá no céu. Enquanto você está aqui intercedendo por alguma coisa, por alguém, por alguma causa, Deus está movendo os céus ao nosso favor. Então, meu irmão, não vem com essa dizer que Deus não responde, porque aquilo que Ele tem que fazer, Ele faz. E Ele é Deus de milagre, Deus de prodígios, mas Ele também é Deus de relacionamento. Não é porque você pediu que Ele vai fazer. Primeiro tenha relacionamento, vida de oração. Vida de oração não é orar quando eu quero, não é orar quando eu preciso, não é orar quando eu acho que eu tenho que orar, é ter uma vida de oração. É eu estar andando na rua e eu estou falando com Deus, é eu estar no meu trabalho e eu estou falando com meu Deus, porque a oração não para. Eu não digo amém, Senhor, tudo bem, acabou a minha oração. Não, eu converso com o Senhor como uma pessoa. Ele anda comigo 24 horas por dia. Então nada mais justo do que eu falar com Ele 24 horas por dia, a todo segundo, a todo instante. Deus quer te levar a este nível de intimidade, nível de relacionamento profundo com o Pai, para entender o que Deus precisa de nós. Nós precisamos estar submissos a este tipo de relacionamento.
Quando a igreja ora, a igreja tem o poder na oração de fazer os demônios recuarem. A igreja, quando ora, faz o céu abrir, meu irmão. A igreja, quando ora, a glória de Deus é derramada naquele lugar, naquelas vidas, naquelas pessoas. Sabe, quero contar uma experiência a você. Terça-feira agora nós estávamos aqui em oração. Cheguei atrasada. Nosso irmão William com a Grazi e mais um jovem estava aqui à frente orando quando eu entrei. E só tinha eles 3. Numa roda aqui na frente, orando. Sendo que Deus tinha me incomodado muito para que eu viesse aqui orar aqui. E eu falei, amém, Senhor, eu vou. Tudo aconteceu para eu não chegar. Mas eu consegui chegar e quando eu cheguei eles estavam orando aqui. E a primeira coisa que eu quero que você escute é que quando eu entrei pelas portas dessa igreja vazia, com 3 pessoas aqui na frente orando, existia uma glória muito grande nesse lugar. Existia algo inexplicável que eu não sei explicar para você, meu irmão, com palavras, porque não dá. A glória do Senhor era tamanha naquela terça-feira aqui, porque eles estavam em oração, eles estavam orando. E a oração estava acontecendo e eu cheguei, eu dei a mão para eles, eu continuei com eles em oração e sentindo o agir de Deus, sentindo o Senhor mover em cada vida. Eles oravam por cada irmão aqui presente hoje, eles oravam por cada vida que estavam necessitada naquele dia, mas eles estavam orando, eles estavam tendo um relacionamento com Deus, de comunicar ao Senhor, Pai, realiza na vida do meu irmão um milagre, converta fulano, toma ciclano, Pai, em nome de Jesus, que venham crescer, que venham avançar, que venham se fortalecer em Ti. Existem orações, meu irmão, que Deus está respondendo em todo o tempo. Enquanto você está aí sentado, você pode estar pensando, poxa, Senhor, fulano, Beltrano, minha família, minha casa. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus está fazendo, que os céus estão sendo movimentados nessa noite. Os céus não estão vazios, os céus não estão parados. Quando a igreja se posiciona em oração, a igreja vive milagres, a pessoa vive maravilhas, porque Deus faz e Deus responde. Ah, Senhor, o céu se abre, a glória desce. A oração é o combustível para o avivamento. Quer fogo, quer poder, quer glória, não começa de qualquer jeito. Começa em oração. Se você não gosta de orar, se você não gosta dos cultos de oração, se você não tira esse momento, meu irmão, eu quero te dizer, provavelmente você não vai viver tantos milagres assim. O que vai mover os céus é a tua oração. Não é, pastor, ora por mim. Irmã da intercessão, ora por mim. Não, é a sua oração. É o livre acesso que Deus te deu. É essa liberdade que o Senhor deu a mim e a você, dizendo, eu quero ter intimidade com você. Eu mesmo quero falar com você. Eu mesmo quero me relacionar com você. Eu não quero mandar terceiros. Eu não quero que você peça ajuda a terceiros. Eu quero que você tome o posicionamento de me buscar, de orar incessantemente, para que haja um milagre, para que haja respostas, para que haja maravilhas no meio de vós. A oração, então, é esse combustível que aviva. Porque a igreja está em oração, o céu está se movimentando. Nós estamos aqui hoje, o céu está se movimentando. Deus está agindo, Deus está fazendo. Deus está falando conosco nessa noite porque você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Deus não quer que você vá embora desse culto e acabou.
Ah, eu tive um momento lá no culto que eu senti a presença. Ah, eu tive um momento lá no culto que eu ouvi a palavra. Ah, eu tive um momento lá no culto que eu orei. Não, Deus quer relacionamento. Deus quer que você saia daqui e que você continue na rua, que você continue na sua casa, que você continue no seu trabalho amanhã, que você continue por onde você for, esse relacionamento com Ele. Sabe, Moisés, um homem de Deus, quando viu a sarça queimar, ele se aproxima. E foi só ele se aproximar que Deus falou com ele. Escute. A sarça está queimando, Deus está aqui. Mas Ele só fala quando a gente se aproxima, amém? Você precisa querer se aproximar mais de Deus. Você precisa desejar estar mais perto de Deus. Você precisa ansiar, ter um anseio da glória do Senhor. Não se comover ou se confortar em estar nesse culto e vai acabar o culto e está tudo bem. Não! Eu não quero só isso. Eu quero viver o extraordinário na presença do meu Deus. Porque poder para fazer na minha vida Ele tem. Se Ele quiser mudar o meu cativeiro, agora Ele muda. Se Ele quiser derramar sobre a nossa vida bens materiais, Ele tem poder para isso, meu irmão. Mas o que Deus quer nessa noite, que você entenda. A minha presença vale muito mais do que qualquer outro bem que você possa adquirir. Do que qualquer resposta que você possa estar pedindo aqui hoje. Deus quer te levar a um nível de intimidade, de espiritual grandioso. Porque estar na presença de Deus me fortalece. Me deixa tomar decisões na hora certa. Eu peço orientação a Deus e eu faço depois. Eu não faço e depois eu peço. Eu primeiro deixo Deus me orientar e ali eu ajo. Para de tomar as decisões pelas suas emoções, pelo que você acha, pela sua motivação. Comece a resolver os seus problemas através da oração, da orientação por Deus. Dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim nesse momento? O que o Senhor requer de mim nessa hora? Como eu posso agradar o teu coração? Porque Moisés, nesse dia, estava muito entristecido. Moisés olhou para a nação que havia se corrompido, fizeram bezerro de ouro, negaram a grandiosidade de Deus. E Moisés desce daquele monte cheio da glória. A Bíblia diz que Moisés era homem que falava face a face com Deus. Moisés descia do monte, seu rosto estava brilhando de tanta glória que ele recebia naquele monte. Só ele, Deus, só ele, o Senhor, mais ninguém. Era um momento de intimidade, era um momento de busca, era momentos que ele tinha único, que ninguém podia apagar. E Moisés desce daquele monte, vê o povo corrompido, vê o povo adorando bezerro de ouro. Moisés se entristece. Moisés ora e diz, Senhor, por favor, perdoa este povo. Por favor, Senhor, não mata esse povo, não destrua esse povo. E Deus já sim atende a oração de Moisés. Deus livra. Deus diz, tá bom, Moisés, eu não vou matar o povo, eu não vou destruir o povo, mas olha, Moisés, eu vou enviar um anjo, ele vai levar vocês na terra prometida, porque eu prometi, e aquilo que eu prometi não volta atrás. Eu disse, vai acontecer, mas olha, Moisés, eu não vou com vocês. A minha presença não vai com vocês. Pode ir, é a bênção que vocês querem, é a terra prometida que vocês querem, podem possuir, eu só não estarei com vocês, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, não vale a pena vir adquirir bênçãos se não tiver a presença conosco. Não vai adiantar, porque a bênção pode se tornar maldição, porque Deus não está lá. Moisés, Senhor, me desculpa, mas se eu tenho agradado aos teus olhos, olha a oração ousada de um homem que tem intimidade.
Se o Senhor está me olhando e vendo a minha vida no teu altar, se o Senhor tem estado comigo em todo esse tempo, em todo esse momento que eu busco, se eu tenho sido teu filho, teu servo, se eu tenho agradado ao teu coração, por favor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Que oração extraordinária. Que oração poderosa, meu irmão. É reconhecer que a bênção sem Deus não é válida. É reconhecer que é muito pequeno sem Deus. Essa bênção é muito pequena. Esse milagre que você precisa é muito pequeno diante de um Deus de relacionamento, diante de um Deus que quer ter você como filho e Ele como pai. Moisés, então naquele dia, quando o Senhor muda e diz: tudo bem, Moisés, eu irei com vocês. Moisés diz: Senhor, posso te pedir mais uma coisa? Gente, só pede coisas ousadas quem tem intimidade. Moisés diz assim: Senhor, por favor, me mostra a sua glória. Me mostra o seu rosto. Porque para Moisés não basta só orar e Deus falar, pedir, Deus responder e Deus dar. Para Moisés o que vale mais é a intimidade. Para Moisés o que vale mais é estar dentro da glória, é pertencer à glória, é saber que esse mundo é passageiro e que uma hora todos nós estaremos nos céus com Deus e Pai poderoso. Moisés diz: Senhor, eu sei que o Senhor já me respondeu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não vai embora, o Senhor vai permanecer conosco. Mas por favor, me mostra a sua face. Me mostra a sua glória em Êxodo 33, meu irmão. O Senhor diz: Moisés, que oração ousada, pois ninguém pode ver a minha face. Moisés, até hoje nenhum humano pode me ver, porque não aguenta, Moisés vai morrer. Mas meu filho, já que você tem esse desejo pela minha presença, já que você tem desejo através dessa oração, eu vou te mostrar a minha glória. Moisés, vai para dentro daquela rocha, vai para a feita daquela rocha, dentro dela eu vou pôr a minha mão por cima, eu vou passar, Moisés, você não vai me ver, mas eu vou deixar você ver as minhas costas. Naquele dia, meu irmão, numa oração daquela, depois de Deus ter dado a vitória, depois de Deus ter dado a bênção, Moisés não se contentou, porque Moisés sabia, este Deus é Deus de intimidade, é Deus que revela o que está oculto, é Deus que revela o que é sagrado, e eu quero conhecer o sagrado, eu quero contemplar a glória, eu quero ver o rosto do meu Senhor. E o Senhor diz: Moisés, tamanho esse pedido, mas tu verás sim a minha glória e as minhas costas. A Bíblia diz que naquele dia Moisés contempla as costas do nosso Deus.